What's up, my dear friends? Aqui estamos nós agora novamente para o Essential English for Conversation Class number 7 e vamos aqui falar sobre o futuro. Nós já falamos sobre como nos apresentar, falamos sobre números, alfabeto, utilizamos o to be no presente, na aula 3, depois o to be no passado, aí nós entramos na aula 5, no to be, no contínuos, nos tempos contínuos do presente, na aula 6, a nossa última aula, no passado contínuos, para a gente agora fazer algo que vai ser, então, nos tirar desse tempo de presente, passado e jogar para o futuro. E aqui a gente vai discriminar, então, a diferença entre usar, não são apenas dois tipos, mas o going to future, que é um tipo bem clássico, do simple future, que a gente emprega o will, o verbo will, que é a desinência que joga o verbo para o futuro. Lembrando que o going to é usado para quê? Isso é importante. Para quando eu vou falar de coisas que estão próximas de acontecer, coisas que eu tenho certeza que vão acontecer, coisas que estão marcadas, vamos pensar em horários marcados, ok? Já o will, o futuro simples, vai falar sobre coisas que a gente tem intenção de fazer, mas não tem certeza se vai fazer, que a gente tem o desejo de fazer, já que a palavrinha will em inglês também é traduzida por desejo. E essa então é a diferença básica entre o going to e o will. E a gente vai ver aqui então vários exemplos para você entender isso, tá certo? Além de uma terceira via de falar do futuro que você vai compreender também, ok? E fica aqui já o meu pedido para você deixar o seu like. São dois atos generosos de fazer assim no like e fazer assim no inscrever-se no canal caso não seja inscrito, ok? Assim como visitar também minhas redes sociais e compartilhar esse vídeo com quem você sabe que está na batalha pelo inglês. Aqui está o meu WhatsApp para você realizar atividade de conversação comigo, caso você queira, vai ser um prazer receber a sua atividade, ok? Assim como também se você tiver alguma dúvida qualquer, pode mandar para mim, sempre vai ser muito legal falar com você e eu respondo e atendo a todo mundo. Assim como você pode deixar também na descrição aqui nos comentários do vídeo, aliás, você pode deixar aqui seus comentários, sua pergunta também, que eu garanto, prometo que eu vou responder para você e para todo mundo. Tá legal? E a gente começa então naquela mesma sequência, começando pelas frases afirmativas, usando os mesmos pronomes, para que você possa entender então a recorrência do inglês e a lógica da língua inglesa, que é bastante simples. Nas frases afirmativas, então, a gente vai começar usando o going to. Como eu falei lá no começo, o going to é como quando a gente fala no português, eu vou fazer, eu vou comer, eu vou ir. Esse going to, se você for traduzir literalmente, vai dizer justamente isso, eu estou indo fazer. A gente traduz por eu vou fazer, tá? Como no português a gente usa, eu vou comer, eu vou dormir, eu vou, enfim, estudar, tá? E não eu estudarei, comerei ou dormirei. Going to seria essa forma mais informal de usar o futuro, porém lembrando que você vai usar o going to para falar de coisas que estão próximas de acontecer, tanto que ele é chamado de futuro imediato, immediate future também, coisas que a gente tem certeza de que vai fazer. Essa seria a diferença depois que a gente vai ver com relação ao present simple, tá? Ao future simple usando o will, tá? Então vamos observar aqui nos exemplos que a gente aprende bem mais fácil. Quando eu falo I'm going to fly to London in 2 days, I'm fechando a boca aqui, ó, tá? Não esqueça de usar o verbo to be aqui antes do going to. I'm going to fly to London in 2 days. Ou seja, eu vou voar, viajar, para Londres em 2 dias. Observe que eu sei exatamente quando que eu vou viajar. Por essa razão, eu optei por usar o going to future aqui. No segundo exemplo, Monica and her class are going to visit the museum this afternoon. Monica and her class, a turma dela, are going to visit the museum this afternoon. Então, observe que ela e a turma dela vão visitar o museu nessa tarde. Está próximo de acontecer. Por isso, going to. Monica and her class significam dizer they are going to visit, A Mônica e a turma dela. They are going to visit the museum. Visit. Olha onde é que está o acento da palavra. Visit. The museum, termina em M, This afternoon, ok? E para fechar aqui, então, the car is going to be fixed by the mechanic in 2 hours or less. The car is going to be fixed by the mechanic in 2 hours or less. Perceba que a gente está ampliando as nossas frases, certo? E aqui eu estou dizendo que o carro vai ser consertado pelo mecânico em 2 horas ou menos. The car is going to be fixed by the mechanic in 2 hours or less. Ou seja, algo que vai acontecer imediatamente. Tá certo? Tá claro isso para você? Observa agora que a gente vai dar uma variadinha nesse going to. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó.
Nas frases negativas, aqui eu estou trazendo um outro elemento. Você deve lembrar que na aula 5, né, que você com certeza assistiu, em que a gente usou o present continuous, a gente usava o verbo to be, aqui assim como a gente usou no going to, usava o verbo to be, certo? No presente naturalmente, e um verbo principal terminando em ing. Correto? Lembra disso? Para falar de coisas que estavam acontecendo no momento em que a gente estava falando, ok? Aqui eu estou me referindo ao futuro, mas eu estou usando uma estrutura exatamente igual ao do verbo, do tempo verbal present continuous. Porém, aqui eu estou usando apenas verbos de movimento, verbos em que a gente tem que se mexer para me referir ao futuro, quando há um contexto em que isso vai acontecer. Ou seja, observe esses exemplos aqui para você vai entender direitinho. Sorry, David, but I'm not getting on time for the meeting. Vamos imaginar no contexto que eu tenho um encontro com o David e eu estou mandando a mensagem para ele porque eu vou me atrasar. Aí eu vou dizer, sorry, David, but I'm not getting on time for the meeting. Viu lá que eu usei o verbo to be, botei o not e peguei o verbo get aqui, que nesse momento é dar a tradução para ele aqui, a interpretação de chegar. É um verbo de movimento, quem chega, chega se movimentando. Então eu estou dizendo, desculpa David, mas eu não vou estar chegando, ou não estarei chegando, ou não chegarei. A interpretação é aberta. Há tempo para o encontro, para a reunião, para o meeting. Ok? Então, dentro desse nosso contexto, quando eu uso essa frase aqui, eu, naturalmente, se o encontro é hoje à tarde, eu estou me referindo ao futuro usando uma estrutura igual a que a gente viu na unidade 5 de present continuous. Isso é muito comum, mas é apenas usado quando eu estiver empregando um verbo de movimento. Nós vamos entender agora no segundo também. They are not coming tonight because they're in troubles. They're not coming tonight because they're in troubles. Observa que se eu uso a palavra tonight, eu estou me referindo a hoje à noite. Hoje à noite é futuro, naturalmente, certo? Né? Nesse contexto que a gente está colocando aqui. Então, eu estou dizendo que eles não vão vir hoje à noite porque eles estão com dificuldades, com problemas. They're not coming, sem pronunciar o G, they're coming tonight because they're in troubles. Eles não vão vir hoje à noite porque eles estão com problemas. De novo, o verbo come é um verbo de movimento, em que eu estou usando ele aqui na estrutura de present continuous, mas me referindo ao futuro, de algo que vai acontecer. E aqui, claro, por ser negativa, de algo que não vai acontecer. É muito comum utilizar esse tipo de futuro também. Eu mostrei o going to nas afirmativas, agora eu estou mostrando aqui um outro tipo, tá? Que não tem uma nomenclatura, mas ele tem um contexto para ser empregado, ok? Vamos ver a próxima frase. Veja, tem a mãe e a Andressa passeando no shopping, certo? E a Andressa fica numa vitrine de olho no vestido e a mãe dela fala assim, ei, you're not buying another dress this time, Andressa. You're not buying another dress this time, Andressa. Ou seja, ela diz, você não vai comprar outro vestido dessa vez, Andressa. Vamos que a Andressa tenha vários vestidos e a mãe dela já disse que ela não vai fazer tal coisa. O verbo comprar implica em movimento, certo? Por essa razão ela usou aqui, nesse contexto que está criado aqui, para dizer que ela não vai fazer alguma coisa no futuro. Então, espero que você compreenda esse uso aqui, que não é excepcional não, ele é super comum, mas ele não está dentro daquilo que a gente ia mostrar lá no começo. Mas agora eu vou mostrar outros exemplos em que isso vai tudo ficar muito claro, a gente vai comparar um por um. Ok? Vamos passar então para as frases agora interrogativas. E aqui a gente volta a usar o going to, certo? Porque ele é usado em afirmativas, negativas ou interrogativas. Quando eu pergunto assim, are you going to the club next weekend? Are you going to the club next weekend? Lembrando, erguendo, né? Sim ou não? Yes, I am. No, I'm not. Você vai ao clube no próximo fim de semana? Veja, é um futuro imediato. Usei aqui o going to. Você vai ao clube no próximo fim de semana? Mesmo que não haja aqui um verbo principal, porque o verbo go já é ir, né? Então, está simplesmente usando. Você está indo para o clube no próximo fim de semana? Veja que toda interpretação, toda tradução passa por uma interpretação. Então, não dá para traduzir literalmente. A gente adapta para trazer para o português, certo? Então, na próxima aqui, ó. Is she going to spend the holiday with us? Is she going to spend the holiday with us? Ela vai passar o tempo dela, que no caso aqui é o feriado conosco. Is she going to spend, olha o verbo auxiliar going to,
né, antes de um verbo, né, depois de um verbo to be, e aí vem going to, e aí o principal nesse caso. Na primeira frase não tinha principal porque era só o verbo ir, mas agora ela vai passar conosco o feriado. Yes, she is. No, she isn't. Is she going to spend the holiday with us? With us, with us, with us? Olha só, tá? Conosco. Agora, olha, na próxima. What are you going to do now? What are you going to do now? O que você vai fazer agora? O que você vai estar indo fazer? Não fala assim, mas pode falar, né? What are you going to do now? E olha, ele responde assim, né? O que você vai fazer agora? I think I'm going to find a new job. Vamos imaginar que o cara perdeu o emprego e o cara pergunta, what are you going to do now? I think I'm going to find a new job. Eu acho que eu vou encontrar um novo emprego. Job é emprego, não é trabalho, tá? Job é emprego. Então, I think I'm going to find a new job. Ok? Eu acho que eu vou procurar um emprego novo, tá? E para fechar aqui, olha, agora eu voltei àquele exemplo que eu tinha dado, ó. Where are they meeting at the shopping mall? Where are they meeting at the shopping mall? Quando alguém se encontra com alguém, se encontra, tem movimento aí. O meet, portanto, é um verbo de movimento. E aí eu digo, onde é que eles vão se encontrar no shopping? Where are they meeting at the shopping mall? Observa que, claro, que eles vão se encontrar no shopping por uma coisa que está marcada no shopping. Então, o contexto é de futuro. E aí, a resposta que vem é They're meeting at the entrance hall. They're meeting at the entrance hall. Eles vão se encontrar, ou eles estão se encontrando, se você quiser traduzir assim, tudo bem, na entrada, no hall de entrada. They are meeting at the entrance hall. Calma que a gente tem mais coisa para falar. Essa aula é muito importante, fica comigo aqui. Olha só agora, ó. Vamos passar, então, para as frases afirmativas usando o will, que a gente chama de simple future, certo? Lembrando que o will, quando a gente emprega esse verbo, a gente está falando do futuro de uma coisa que a gente, de repente, tem a intenção de fazer, o desejo de fazer, mas não tem hora marcada, assim como na hora de decidir entre going to e will. Will, desejo, going to, algo que está próximo de acontecer. Por essa razão, quando eu falo assim, ó, Paul will leave for his hometown pretty soon. Paul will leave for his hometown pretty soon. Então, Paulo deixará a nossa cidade. Veja que não tem o verbo to depois will, nunca haverá, nunca will to, não. Tá? Então, Paul will leave, ele sairá daqui para ir para sua hometown, sua cidade natal, hometown, tudo junto, pretty soon, logo, logo. Observa que eu não sei exatamente quando é. Eu sei que ele tem a intenção, eu sei que é logo, mas não estou marcando hora. Se eu tivesse talvez marcado hora, eu usaria o going to. Por isso eu digo, Paul will live for his hometown, cidade natal dele, pretty soon, logo, logo. Olha as nossas frases aumentando aqui, tá vendo? Olha só. E aí observa aqui, ó. They will probably be at the ceremony tomorrow. They will probably be at the ceremony tomorrow. Eles provavelmente estarão na cerimônia amanhã. Eu não tenho certeza se vão estar ou não, por isso usei o will. They will probably, palavrinha legal, probably be at the ceremony tomorrow, ok? Então, eu não sei se eles vão estar ou não, usei o will nessa frase. E aí, quando eu falo assim, I'll see you tomorrow. Em geral, a gente fala I see you tomorrow. Não precisa botar esse Lzinho aqui, tá? E quando ele contrai, eu só dou uma erguida na língua. I'll see you tomorrow. I'll see you tomorrow. They will probably. Paulo will, certo? Dá uma erguidinha na língua. I'll see you tomorrow significa dizer que eu te verei amanhã. Não sei de fato se verei ou não estou marcando hora com você, mas eu digo I'll see you tomorrow de maneira bem formal, que eu poderia dizer I see you tomorrow, tá? Para falar que eu te verei amanhã. Observa que quando eu traduzo, se eu digo I'm going to see, eu vou ver. Se eu digo I'll see, eu verei. Essa é uma outra diferença na hora de nós interpretarmos o uso do going to com o verbo, com o futuro simples usando o will. Vamos lá, tem muito mais. Olha aqui, ó. Vem comigo nas negativas agora. Olha como é que fica o will quando ele se junta com o not. Ele parece o verbo want, que é o verbo querer, mas cuidado, tá? Inclusive, a pronúncia é want e aqui é won't. We won't definitely have pizza for dinner. We won't definitely have pizza for dinner. Ou seja,
Ó, vamos supor que a gente tenha comido pizza a semana inteira, eu tô saco cheio de comer pizza, e digo, ó, we won't definitely, nós não definitivamente teremos pizza para o jantar. We won't have pizza for dinner, or we won't definitely, para enfatizar, have pizza for dinner. Not today, please. Não, hoje não, tá? E observa aqui, ó, I won't eat it now, ok? Uma criança falando para a mãe, minha filha falando para mim, I won't eat. Veja que o eat de comer é mais longo que o eat, né, de pronomezinho, né? Então, I won't eat it now. I won't eat it now, ok? Eu não comerei isso agora, tá bom? Ok? E aqui, Shakira won't sing in Brazil this year, I guess. Shakira won't sing in Brazil this year, I guess. Ou seja, a Shakira não vai cantar no Brasil nesse ano. Eu acho, eu não tenho certeza. I guess. Ok? Vamos para mais um pouquinho? Olha só. Chegamos agora nas interrogativas, certo? Em que observa que aqui o comportamento do will é o mesmo que aconteceu até agora com o verbo to be. Lembrando, perguntas nunca vão começar com o sujeito, e sempre com o verbinho. E aqui o will vem para frente e o verbo principal segue depois do pronome ali. Como aqui, ó. Will you be? Will you be? Você estará? Will you be at the Rolling Stones concert? Will you be at the Rolling Stones concert? Você estará no concerto, no show, né, dos Rolling Stones? Yes, I will. No, I won't. Will you and Monica help me here or not? Eu estou fazendo uma coisa aqui, tá você e a Mônica me olhando, e eu pergunto, hey, will you and Monica help me here or not? Cara, você e a Mônica me ajudarão aqui ou não? Aí vocês respondem, yes, we will. Olha, we will. Yes, we will. No, we won't. Ok, tudo bem. Aí eu pergunto para você, when will you visit me? When will you visit me? Quando você me visitará? When will you visit me? Aí você pode responder, I'll visit you next week. Eu te visitarei na semana que vem. Mas veja que você não está marcando horário comigo, tá? Senão usaria going to, ok? Então, when will you visit me? I'll visit you next week. Na semana que vem eu te visitarei. And where will you be in 10 years? Any idea? That's a good question. Boa pergunta. Where will you be in 10 years? Any idea? Onde você estará em 10 anos? Alguma ideia? E você pode responder, I guess I'll be traveling around the world. I guess I'll be traveling around the world. Ou seja, eu acho que eu estarei viajando ao redor do mundo. Olha que legal. E aqui você observa que eu usei o will e usei ainda o verbo principal com ing. Tudo bem, tá? Como a gente fala, o gerundismo do português, eu estarei viajando. É uma outra possibilidade de futuro, mas que, enfim, é usado aqui só para a gente dar uma ilustradinha que o futuro não se divide só em will e o going to. A gente dá umas mudadinhas de acordo com o contexto. Importante você conhecer o uso do will, claro, do futuro simples, e do going to, que determina a diferença entre os dois. Depois você vai observando quantas coisas que vão acontecer, tá? Mas no caso aqui, de novo, eu acho que eu estarei viajando ao redor do mundo. Repita comigo, I guess I'll be traveling around the world. Olha só que legal, já pensou? Falando inglês, tudo fica mais fácil, minha amiga, meu amigo. E aqui, então, a melhor parte do vídeo da aula, Individual Conversation Activity. Please answer me, alright? 3 questions. What will you do after class? What will you do after class? Qual o seu desejo? Number 2, what are you going to travel next weekend? Are you going to travel next weekend? Tá de viagem marcada? E number 3, when are you going on vacation? When are you going on vacation? Quando é que você sai de férias? Going on vacation. Quando é que você sai de férias? Think about it, okay? And please answer. Thank you very much for watching this class. See you at class number 8. All right? Bye-bye.